Olá, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do PEN começando. Eu sou o Wilson e hoje nós vamos falar de um tema incrível e eu trouxe um cara que é especialista na área, né? Meu convidado é o Leandro. O Leandro, ele é especialista em inteligência artificial. Gente, eu vou ler para vocês o currículo só para vocês entenderem a pessoa que eu estou recebendo aqui hoje. Ele é fundador da L3. A L3 é uma consultoria em tecnologia. Ele é professor do MBA em Inteligência Artificial. Aliás, uma curiosidade, ele foi meu professor na disciplina de Inteligência Artificial. A L3 ela desenvolveu a metodologia Learn, Lean and Lead, que ele vai explicar aqui para a gente o que é essa metodologia, e é um palestrante nacional e internacional. Leandro, seja bem-vindo a mais um episódio do PEN. Conta pra gente aí quem que é o Leandro, além de tudo isso. Muito legal, muito obrigado pelo convite. Inclusive, pessoal, ele foi um excelente aluno. Foi um excelente aluno. Que bom, né? A questão do especialista é um elogio, mas assim, eu considero um grande curioso sobre o tema. A questão da L3 é uma criação de uma metodologia que a gente ajuda a guiar os nossos clientes em cima do aprendizado, do pensamento Lean, que é o pensamento enxuto, e na parte de liderança, de execução e de implantação de soluções de impacto em tecnologia. Então, resumindo um pouquinho isso. Além disso, eu sou casado, tenho 2 filhos e sou músico. Nas minhas Olha horas só. vagas, eu gosto bastante de tocar. Minha esposa também é musicista, meus filhos também são musicistas. Que instrumento você toca? Meu instrumento é contrabaixo, é o que eu Contrabaixo. gosto. Que legal, que legal. Bastante versátil, bastante a ver comigo, assim. Que bom. Ficar um pouco mais ali na organização da música, da harmonia, e também ter um momento de solo, um momento de melodia. Então, Isso é eu gosto importante, bastante. é importante. Leandro, obrigado por ter aceitado o convite. Gente, inteligência artificial. Eu aposto que, até para ambientar o Leandro em relação ao público do PEN, aqui nós temos famílias, nós temos profissionais liberais, empresários, pessoas que estão em fase aí de transição de carreira. E é um tema que mexe com a cabeça das pessoas, porque alguns têm medo, outros já gostam e outros têm uma curiosidade, né? Então, vamos começar primeiro explicando o que é inteligência artificial. Claro. Maravilha. A inteligência artificial, ela é muito curiosa, porque ela é uma ciência que, como poucas outras, ela tem data de nascimento, certidão de nascimento, pai e padrinho. Gente, quando ele falou isso na aula, eu falei, gente, será que isso é uma piada ou faz parte mesmo? É verdade, pessoal, isso existe, hein? Exatamente isso. Então, os algoritmos, que são modelos matemáticos, que foi pensado lá em 1700, mais ou menos, por uma pessoa chamada Thomas Bain, que existe até hoje, isso, ele na época era muito difícil de você conseguir aplicá-los. E aí depois, com o tempo e com a invenção do computador, você teve a condição de colocar isso em prática. Então, qual que era o desafio? Como é que eu consigo simular a capacidade humana de pensar e de aprender? Então, é isso que é o tema da inteligência artificial. Como é que eu faço uma simulação do raciocínio humano em cima de uma situação em que eu tenho uma condição de repetir através do aprendizado? Então, é isso que significa a inteligência artificial. E esses aprendizados, esses algoritmos de aprendizado já existiam há bastante tempo. E o que aconteceu foi que, mais ou menos em 1956, 10 pessoas, encabeçadas pelo John McCartney, que é uma pessoa que convidou esses colegas para passar um verão numa universidade nos Estados Unidos para estudar esse tema. Então, existe um documento dizendo que aquele verão daquele ano, de 1956, 10 pessoas iriam estudar o tema de inteligência artificial. E foi a primeira vez que esse tema realmente, de fato, foi considerado. E aí, se a gente for pensar numa linha do tempo, logo depois a gente teve um grande inverno, e mais ou menos em 1973 teve um documento que um repórter
ele colocou Tipo, 20 dizendo... anos depois. Exatamente, porque ficou aquele furor, né? Exato. Todo mundo ali, como que vai ser, principalmente o pessoal do MIT, Uhum. em cima de vamos fazer uns chatbots aqui para poder fazer uma conversação. Teve ali o tema do Alan Turing também, que ele falou, Sim. enquanto a pessoa não souber se é uma outra pessoa ali ou o computador que está falando, você conseguiu romper a barreira da inteligência artificial, exato. E aí você teve um relatório que ele emitiu, Tem um mais ou teste menos... famoso, né? Que o inclusive teste de o Turing, teste de Turing, exatamente, que é para perfeito. exatamente você diferenciar se é um humano ou Um é humano ou uma se é um computador, inteligência perfeito, artificial. exatamente. E aí caiu num esquecimento, caiu no inverno lá, em 1973, relatório se chama Lighthill, que era de um repórter chamado James Lighthill, esse relatório. E isso fez com que as empresas ficassem até com um pouco de medo do nome. Isso aí não funciona, isso é muito custo, muito alto e tal. Quando em 1997 a gente teve a IBM trazendo o Deep Blue, que era um computador que jogou o xadrez contra o maior vencedor da época, que era o Kasparov, e venceu. E venceu. Então, não, isso aqui foi aqui uma inteligência artificial, aí já começa de volta Mergulhar o no tema a trazer à tona de novo. E aí teve assim um momento muito importante na história, que foi uma pessoa que é o considerado padrinho. Então o John McCarthy, que é o considerado o pai, e o Geoffrey Hinton, que é um pesquisador, um cientista super renomado, ele solta um paper no mercado, ele solta um paper que é muito comum nesse universo, então você coloca ali quais são as suas teorias, usando esses algoritmos para poder resolver esses problemas, e você solta ele como um conhecimento, e as pessoas podem ter acesso e começar a testar. E interagir. E interagir, exato, né? Essa que é a ideia do pesquisador. E esse documento, ele era como você conseguia aplicar a inteligência artificial para você poder reconhecer números escritos com a mão. Então, você tinha lá uma sequência de números de 0 a 9, e aí ele fez ali um modelo matemático que era capaz de você conseguir dizer, a máquina podia dizer, esse é um 0, esse é um 9, esse é um 8, esse é um número 1, e reconhecer de uma forma natural. Isso daí foi uma grande explosão, voltou isso com tudo. Aí a gente salta de 2006 para 2012, porque aí a Google começa a usar esse modelo, que já estava já com o barateamento do custo de processamento, o pessoal já começa a ter uma condição de usar aqueles modelos matemáticos lá de trás. E aí ele começa a descobrir que... e o próprio YouTube, não sei se lembra daquela época de 2012, o pessoal colocava muitos gatos no YouTube, e ele começa a reconhecer, sem nenhuma orientação, o padrão de imagens de gato ali no YouTube. E isso foi incrível. O pessoal falou, nossa, que incrível. Aliás, depois eu tenho uma curiosidade para falar sobre imagens e inteligência artificial, mas é só um parênteses. Boa. Aí, em 2018, eu vou depois entrar muito mais no detalhe, que esse aqui foi um fato incrível. Começa a surgir os GPTs, já nessa época, em 2018. Em 2022, a gente teve a criação e o lançamento do ChatGPT pela OpenAI. E agora, em 2023, a gente teve a onda dos copilotos. Então, a gente tem vários copilotos e a AI generativa muito em voga agora, né? Que demais. Leandro, fantástica essa timeline. Eu acho que é importante até para as pessoas entenderem que a inteligência artificial não é um tema que surgiu agora, de 2 anos para cá, né? Exato. Então, 1950... 1956 foi a reunião de Dartmouth, na Universidade Americana. Olha só, gente, só um paralelo que vai ajudar vocês até a fazerem essa analogia aí entre inteligência artificial e a evolução que a gente vem tendo aí no último século. Em 1878, na Inglaterra, surgiu, né, uma lei onde os carros eles tinham que ter uma faixa, uma bandeira vermelha. Uma pessoa tinha que ir à frente com a bandeira vermelha e não podia passar de 7 km por hora. Esse carro não podia passar de 7 km por hora, porque existia um medo daquilo ali em relação a atropelamento, em relação ao que aquilo iria causar. Então, as pessoas tinham um bloqueio natural. O que eu quero falar com isso? É natural que hoje ainda existam, né, pessoas
com dúvidas ou com receios. A IA vai substituir o homem, a gente vai falar disso aqui também. A IA não é uma coisa boa, mas é importante que essa evolução a gente precisa acompanhar. E é por isso que esse tema ele é muito pertinente e o Leandro vai abordar aqui de uma forma muito natural, menos técnica possível, para que qualquer pessoa que acompanhe o episódio possa entender e tirar suas dúvidas aí sobre o tema, né? Então, Leandro, e como foi que começou essa sua jornada na inteligência artificial? Perfeito, excelente. Minha formação é de desenvolvimento de software, eu sempre fui desenvolvedor de software, foi o começo da minha carreira, né? E foi mais ou menos em 2002 eu tive acesso a um software na Bolsa de Valores de São Paulo que fazia cálculos de inferências de risco. Então, a cada momento que você tinha uma negociação, então eu fazia parte de um time ali, eu liderava um time nessa época de desenvolvimento de software para a Bolsa de Valores e a gente desenvolveu um software de risco e de garantia. E a gente tinha que fazer uma integração com esse software, que esse software ele fazia uma análise de risco de cada uma dessas operações. E ali, dentro desse software, era contido diversos algoritmos, diversas fórmulas matemáticas para poder determinar qual que era o risco daquela operação e dependendo do tamanho do risco, que ele avaliava diversos pontos, ele bloqueava um determinado valor de garantia para aquela operação. Eu achei aquilo incrível. Eu falei assim, nossa, isso aí é fantástico. Dá para a gente arremeter a filmes, nossa, ele consegue realmente fazer uma predição, ele consegue me dar uma probabilidade desse risco e era muito assertivo, era bastante assertivo na época. Isso daí eu fiquei encantado e comecei a estudar aquilo e pesquisar. Só que o risco, o custo era muito alto para você poder processar aquilo, era um custo de processamento muito alto. E aí acabava que não se popularizou tanto como hoje é mais popular. Aí em 2016 eu começo a entrar nos estudos e atendendo os nossos clientes com Big Data, que são grandes volumes de dados para você poder armazenar. E aí em 2017 eu vou para o Vale do Silício, faço uma imersão ali, faço lá uma viagem para conhecer um pouquinho mais e tudo mais. E aí eu assisto uma palestra que eu vejo que o apresentador ele está criando diálogos de um roteiro de uma nova peça de teatro baseado na obra de Shakespeare. E ali foi o teu despertar. Ali foi despertar. Falei, não, eu quero fazer esse negócio. Não, eu quero estar nesse jogo. Quando ele é ali na nossa frente, de uma forma bastante simples, natural, começa a criar personagens ali através do texto, eu falei, não é possível, isso aí, né, não é possível. Aí sim não, é agora que eu quero. Aí a gente começa a ter acesso ao GPT, começa a ter acesso, e aí em 2018, 2019 mais ou menos, existia uma porção de um código de software que estava com um problema, estava com um defeito, esse código, e aí usando uma parcela de um GPT, como se fosse um chat GPT hoje, ele corrigiu o software. Olha. Então, eu coloco ali aquela porção de código, aquela parte daquele código de um programa defeituoso e ele me traz um resultado dizendo, olha, o erro está aqui, é melhor você fazer isso e tal e tudo mais. Ali foi o ponto, falei, não, acho que aqui isso aí. Aqui está o futuro, vamos dar a sequência nesse... Que demais, assim. E você sabe que eu tô fazendo isso, né? Porque eu não sou programador, eu sou, né, CMO, na verdade, CMTO, que hoje está muito ligado à tecnologia. Sim, claro. E quando envolve a parte de código, alguma coisa assim, eu jogo no chat GPT. Naturalmente ali. Leandro, uma dúvida que as pessoas têm e que é muito comum, a gente escuta falar IA, que é inteligência artificial, né? Antes de entrar em outras perguntas que a gente já tem. IA generativa, machine learning, deep learning. Tudo isso é inteligência artificial, para quem está em casa, não sabe. Vamos, de uma forma simples, entender qual que é a diferença de um para o outro. Ótima pergunta. Isso daí causa muita confusão na cabeça das pessoas, o que é e tudo mais. Vamos pensar que a inteligência artificial ela é uma ciência que vai englobar todas essas outras siglas que você comentou. Então, ela é um guarda-chuva. Ela é uma ciência que busca simular o raciocínio humano, a forma de pensar e de aprender do ser humano. É isso.
Dentro da inteligência artificial, você tem uma forma de você atuar que é através de machine learning. Machine learning, ou o aprendizado de máquina, é uma abordagem de usar algoritmos, fórmulas matemáticas, para você captar dados e aprender com eles. Depois dele, você tem o Deep Learning, que o Deep Learning é como se você tivesse dois Machine Learnings trabalhando em conjunto. Você vai ter uma profundidade. Uma O Deep profundidade maior. seria Por um isso o nome Deep. aprendizado profundo, exatamente. Então, ali são algoritmos já prontos, ali dentro do Machine Learning. Já passou do estágio do aprendizado e ele já está numa outra etapa. Exato. No Deep Learning, você vai ter para dados, quando você tem uma quantidade, você precisa de uma quantidade de dados muito grande. No Deep Learning, você tem essa necessidade. E aí você tem diversas camadas de profundidades de aprendizados que ele vai trazer para você, são para problemas mais complexos e tudo mais. Já a AI generativa é a capacidade de você gerar imagens, vídeos, textos, áudio, através de uma biblioteca já existente. Então, através do Deep Learning, você tem a capacidade de ter a AI generativa. Então, o Deep Learning ele é a base da IA generativa. Ele é a base, exatamente, para você generativa. poder criar esses modelos que são gigantescos, que são enormes, que tem a sigla de LLM, que é Large Language Models. São modelos de linguagens gigantescos. Eles têm bilhões de parâmetros que são dados que você coloca para ele poder aprendizar. Então, pensa que você vai fazer uma combinação de todos os sites de internet que você tem disponíveis são públicos. Aí você consegue captar isso e deixar de uma forma que você consegue prever qual é a próxima palavra que vai você vai vir. Aí você pode usar isso para imagem, você pode usar isso para vídeo, você pode usar isso para áudio. Então essa é que é a combinação. Um exemplo quando você está digitando no celular, você vai digitar uma palavra e a próxima Exato, palavra ele o corretor já sabe. Então você está escrevendo uma frase que é muito comum você escrever aquela frase e ele já sabe o complemento que você vai colocar ali e ele já responde para você. É muito bom, acho que conseguiu esclarecer aí a dúvida que muita gente tinha. Leandro, agora, né, com essa sua vasta experiência que você tem, gente, ele é palestrante internacional, quando eu falo especialista é porque de fato é especialista mesmo e conhece profundamente sobre o tema. Quais foram, assim, projetos que te chamaram a atenção nessa área como profissional que você poderia compartilhar com a gente? Claro, claro. Vamos dar um passo antes. Então, imagina que assim, a gente tem essa competência, a gente vai aplicar nos nossos clientes e a gente encontra uma dificuldade muito grande para os nossos clientes entenderem o que é isso, como que você aplica. Então, a gente deu um passo antes, a gente falou, poxa, como é que a gente pode trazer isso de uma forma rápida, que o cliente entenda, porque, claro, tem as suas limitações, tanto de investimento como de resultado, e foi assim que a gente fez o desenvolvimento de uma abordagem, que é uma abordagem que a gente usou técnicas de design thinking e um canvas específico para conseguir fazer um discover dentro do nosso cliente, uma descoberta dentro do nosso cliente de como a gente aplicar a inteligência artificial. Foi fantástica a experiência, porque alguns clientes que estão mais tempo com a gente toparam esse desafio. A gente fazia uma palestra do que era a inteligência artificial, qual que era a aplicação, quais são as possíveis práticas, e depois fazia esse exercício com o pessoal para poder tirar ideias, para poder dar algumas ideias do que fazer com inteligência artificial. Então, isso daí foi o nosso caminho ali que a gente usou para um brainstorm fazer dentro da IA. Exatamente. Que legal. Entendendo quais são os limites e o que dá para ser aplicado. E seguindo nessa linha aí de descobertas, né, de aprendizados, tem algo da IA que te chamou a atenção, assim, como algo que você quer compartilhar nesse sentido, assim, que é algo que realmente, puxa, isso aqui foi fora da curva na inteligência artificial. Legal. Teve um caso, e aí eu vou até te provocar. Tá. Isso não estava no script, hein, gente? Pensa o seguinte, na sua opinião, o que a bateria de um celular tem a ver com um candidato a buscar crédito numa instituição financeira? Numa instituição financeira. Uma bateria de celular. Uma bateria de celular. Gente, 30 segundos, valendo. Olha, seguindo a linha aí
preditiva, a linha de dados, eu acho que está relacionado ao cuidado que a pessoa tem com a bateria e a durabilidade em relação àquilo, em Uhum. relação àquele aparelho. Se é uma pessoa que a bateria vive acabando, né? É uma pessoa descuidada. E aí quem está em casa deve estar se perguntando, nossa, mas vão ler a bateria do meu telefone? É. Então, eu vou deixar o Leandro explicar para vocês, tá? Exatamente isso. Então, isso é mais um ponto de entrada do aplicativo que essa instituição financeira tem dentro do seu aparelho, que ele vai sim fazer um monitoramento. A partir, claro, agora hoje você pode negar esse compartilhamento de informação do seu aparelho, mas sim, é mais um ponto que é analisado para poder saber se você vai ser um bom pagador ou não. Ele vai entrar no seu índice de risco ali, se você é ou Olha, não um bom gente, a pagador. bateria do telefone. Então, É cuidado, né? É incrível. incrível. Né? E tá indo por essa linha mesmo, né? A gente acha que não é monitorado, ou às vezes até faz piada com isso, né? Olha, cuidado, porque o que eu falei no celular, falei de um anúncio, e de repente começaram a vir esses Aparece. Aham. anúncios. Mas eu acho que a situação ela é mais profunda, né? Ela tá numa linha realmente de maior cuidado ali com os dados que você tem, com a maneira como você leva a sua vida, né? Um exemplo do próprio Waze aí. Ele, hoje de manhã, com o trânsito que estava intenso, ele falou: você vai chegar atrasado. É, Ele já consegue te direcionar ali. exatamente. É. Ah, Leandro, e você teve no MIT, em Boston, Uhum. e teve uma experiência que foi fantástica, que algumas pessoas aí podem até achar que isso ainda não é possível, e eu queria que você compartilhasse isso com a gente. Com certeza. Em 2019, eu fui convidado para dar uma palestra num evento lá em Boston. E lá dentro desse evento, era uma semana de evento. Alguns eventos iam acontecendo em paralelo, e um deles foi no MIT, que é do outro lado, né? Uhum. Fica do outro lado, né? Ali de Boston. E eu fui convidado para ir lá. Era uma pizza com tecnologia e tudo mais. Aí era ali alguns projetos que eles queriam demonstrar para algumas dos palestrantes que estavam no evento. E aí eu vi ali um projeto que, assim, foi o que eu fiquei, assim, me impressionou muito. Foi como se eu estivesse vendo a descoberta de uma nova tecnologia, de algo que é muito promissor e que... qual que é o desafio ali? Você coloca um capacete na sua cabeça e ele faz a leitura das suas ondas cerebrais, Que ele demais. transforma isso em imagens. Então, aquilo que você está E você imaginando ali, vivenciou isso. eu vi ali, chama Brain Decode, o projeto. É um projeto experimental, que ali você já vendo que está ainda em desenvolvimento. Depois você pode deixar o link aí para o pessoal assistir os vídeos, Sim, que é sim. esses vídeos dessa época, que é uma demonstração de um aprendizado com ondas cerebrais que você pode imaginar uma imagem ali. Era guiado, mas é como se eu estivesse ali vendo a descoberta da fotografia. Então, ali a ideia é você congelar um momento numa imagem, e ainda ficar meio borrada, você ainda não tem uma precisão. Então, aquele sentimento de você ver aquela tecnologia ainda em desenvolvimento e participar daquilo foi Vivenciar incrível. é Vivenciar incrível. aquilo foi incrível. MIT é incrível, né? Ali o laboratório MIT Não, Lab ali é para incrível. quem é da tecnologia, de fato, assim, é você estar num parque de diversões, né? É Sim, como se sem estivesse na dúvida, Disney. sem dúvida, exato, exatamente. Eu É lembro do muito meu legal. primeiro dia de aula, né, no MBA. Eu tava, assim, sabe que é uma coisa assim, fissurado, não piscava o olho, né? Porque, de fato, assim, brilha os olhos, né? Para quem gosta do tema, Sim, sim, com eu certeza. posso imaginar aí a sensação que você teve. Agora, indo para uma etapa mais prática que eu digo em relação a aplicações, Uhum, muita gente tem dúvida sobre, minha empresa é uma empresa média, eu não sei se eu posso ainda fazer uso da IA. Ou, não, eu tenho uma empresa grande, mas eu não tenho aplicação da IA ainda e gostaria de otimizar algumas tarefas, uhum. alguns projetos, enfim. Dentro dessa linha de N projetos que você já desenvolveu, ou solo, ou na sua empresa, como que a IA pode, né, com base na tua vivência, pode ajudar hoje o mercado
de diferentes formas, né? O que Tá, que você pode compartilhar a respeito disso? tá. Perfeito. Maravilha. Se a gente for pensar hoje qual que é a maior capacidade que você tem e a disposição da gente, é você utilizá-la para você buscar informação dentro de um determinado contexto. Então, você vai Uhum. buscar as informações que pode ser tanto informações da sua própria empresa, como informações que você tem de forma externa. Então, ela tem uma capacidade muito grande de fazer isso para você. Outra capacidade é de automatizar alguns processos repetitivos. Então, você tem que fazer uma ação de muita copia, cola, faz um texto, são atividades Tudo que é repetitivas. manual Tudo que é pode ser, manual, pode você ser feito pode pela IA? pensar em fazer uma automação com ela dentro de um computador, né? Hoje, pensando algo que você pode usar hoje de imediato. De imediato. Exato, que é chamado de hyper automation, que do termo inglês seria a super automação de Superautomação. tudo, a hiperautomação de todas essas tarefas que são Eu vi uma repetitivas, né? frase hoje que é: tudo que não tem sentimento e afetividade, a IA pode fazer. Exatamente. A gente vai trazer esse tema também aí, que é muito bacana de falar sobre isso. Como que você, dentro na sua vivência, né, de inteligência artificial, tem alguma coisa que a IA ainda não explorou, mas que poderia explorar, ou que está em Uhum, desenvolvimento que nós ainda não sabemos? perfeito. A gente teve uma onda muito grande dos copilotos, né? O copiloto, eu vou entrar um pouco O que nesse que é o termo. copiloto? Que, né, as pessoas devem estar se perguntando o que que é o copiloto. Perfeito, perfeito. Pensa que você tem ali um carro autônomo sendo dirigido Tá? e você tem algumas questões que a gente não vai entrar nessa conversa de ética, moral, de tomada de decisão por aquele piloto que está dentro do Depois a gente pode veículo. fazer um episódio sobre isso mais pra frente, mas ainda não é o momento, Exato. né? Ali a gente tem ali 3, 4 horas para Para falar falar sobre esse disso. tema, exatamente. Então, você tem uma responsabilidade compartilhada das decisões Certo. ali de um modelo matemático, de uma inteligência artificial que vai tomar uma decisão de virar para a direita ou virar para a esquerda. Até aí tudo bem. Quando você está numa situação de risco e você precisa tomar uma decisão, aí sim tem uma questão de responsabilidade. Então, o que o mercado fez? Né? O que o mercado de tecnologias, Big Techs, fizeram? Olha, eu tiro ele como protagonista e ele vai sentar ao seu lado. Você continua como piloto e agora eu te ofereço um copiloto que vai fazer as tarefas mais Repetitivas. Que é uma repetitivas para IA, que é você, um que é assistente. o seu assistente. Exato. Então, o posicionamento é: olha, eu posso errar, mas eu posso te ajudar muito. A responsabilidade no final é sua. Então, esse posicionamento é fantástico. É muito bom. Porque eu ainda sou protagonista. Eu ainda respondo pelos meus atos. O copiloto me ajuda, me ajuda. No final do dia, eu sou o comandante aqui da aeronave, do carro e tudo mais. Ele vai me auxiliar. Se der algum problema, eu sou o Você é o responsável. Eu vou ter que responsável. responder por aquilo. Então, quando você tem esses copilotos apoiando você no final do dia, qual que é a beira hoje da tecnologia? Qual que é a beira ali da inteligência artificial a ser explorada? É a comunicação desses copilotos, que são altamente especializados em fazer alguma atividade, Entre si. com outros copilotos, com outros agentes, trocando informação, negociando um contrato, pagando determinadas contas, fazendo atividades em que eu vou fazer uma negociação de um Cliente e commodity, fornecedor. cliente, fornecedor. Gente, um robô cliente e um robô fornecedor. Eu quero vender, eu quero comprar, então eu ponho ali os dois robôs que vão fazer a melhor negociação de ambos ali. Né? Então, essa é um exemplo mais simples, mas é isso, é a criação de times De de times. agentes. Eu vou ter vários agentes ali que vão fazer essas tarefas para mim, que são repetitivas e vão conversar entre si. Mas você sabe que, indo para um lado, né, de vivência mesmo pessoal, eu falo que hoje, para fazer a quantidade de entregas que eu tenho diárias, eu teria que ter um dia com 56 horas. Se não fosse os assistentes ali, quando eu falo de inteligência artificial,
para ajudar, né? Senão, realmente não teria como. É, e você falou de uma questão de você ser o protagonista e ter o assistente. E me lembrou agora a situação do filme Atlas, né? Aham. Que até como curiosidade, quem não assistiu, dica de filme, Atlas tá disponível aí nas plataformas de streaming. É um filme incrível e fala exatamente dessa questão da confiança entre a IA e o lado humano, né? Exato, exato. É Acho que vale incrível. a gente explorar um pouquinho mais para frente Uhum. na nossa conversa essa questão da integração, que é o que esse filme mostra. Esse filme Sim, ele tem essa proposta. sim. Eu vou fazer mais perguntas sobre esse filme, tá? Vou abordar ainda. Quem já assistiu, eu acho Sem que. spoilers, Sem sem spoilers, spoilers, né? mas a gente vai falar sobre. Boa. Leandro, tem uma outra coisa que você comentou comigo sobre a questão de resumo de livros. Aham. Conta pra gente como foi que você desenvolveu o teu método de resumir livros dentro da IA. Maravilha. Eu gosto muito de livro, eu tenho uma biblioteca digital, uma biblioteca física grande e eu faço resumo deles no final. Eu uso um formato de abordagem que é do Mortimer Adler, que é Aham. um escritor americano. Ele tem um livro que é Como Ler Livros. Ele tem diversos livros, mas eu gosto bastante da abordagem dele, então já fica uma dica também de Só uma livros. dica, o pessoal do PEN gosta muito de dica de livros, Ah, viu? é? Eles amam. Então vamos Eles lá. amam. Como Ler Livros, do Mortimer Adler. Ele tem, assim, uma abordagem muito bacana, que ele faz um ciclo entre o poema, a prosa, poema, história, ciência, Que filosofia. demais. Ele conecta toda essas formas de leitura e abordagem. Então eu faço esses resumos de Já vai pra livro, minha lista já esse. põe aí. Esse daí é livro obrigatório aí para quem gosta de estudar, quem gosta de ler e tal. E aí eu faço esse resumo ao final. Então eu faço um resumo analítico, eu faço um resumo por capítulo e depois eu tenho isso guardado dentro da minha biblioteca de IA, que eu faço lá as perguntas e faço lá Anotações. as minhas anotações. Eu falei, poxa, eu posso usar a IA para fazer esses resumos. E não saíam bons resumos. Saíam resumos muito padrões, muito Artificiais. artificiais e tudo mais. O que eu fiz? Eu peguei todos os meus outros resumos que eu tenho, sei lá, peguei uns 50 resumos de livros que eu tenho, que eu mesmo produzi, treinei um modelo, coloquei esses resumos e disse para ele: olha, aprenda essa forma de escrever e escreva um resumo em cima dessas cotações, desses quotes, desses parágrafos aqui. Ele sabe quem que é o livro, ele tem esse livro, e ele sabe aonde que eu grifei o livro. Eu mando também para ele, ó, esses aqui foram os meus grifos, essa aqui é a minha forma de escrever. Por favor, me resuma o capítulo em um parágrafo. E aí E ele aí ele traz, entendeu. No entendeu? E estilo me Leandro. traz o estilo Leandro de escrever ali o resumo do Ou seja, capítulo. você fez um, um coaching com a tua inteligência É, artificial para ensinar como. Você ensinou, na verdade, né? Porque na prática, exato, muitas exato. pessoas se frustram com o ChatGPT ou mesmo o Gemini, que a gente vai falar sobre, porque pergunta e sai às vezes algo que não faz sentido, né? Com o que Uhum. você tinha perguntado. Mas você precisa ensinar. Isso, Você exato. precisa realmente dar esse As drive, as orientações, você orientações. precisa dar a orientação, que é o tal do prompt hoje, que é uma ciência já bem estudada de como que você passa para ela a instrução do que você vai querer de volta. Muita gente tem dúvida de como aplicar o prompt, né? Qual a maneira correta. Na verdade, acho que a gente pode até depois fazer uma aspas, falar um pouquinho de prompt, porque Claro, entra nessa é aplicação excelente. de como vai utilizar. Sim. Leandro, indo nessa questão de dúvidas que a gente vem falando muito aqui no episódio, quais são os mitos que as Uhum. pessoas têm em relação à inteligência artificial? Eu acho que são Boa, muitos, boa. mas tem uns principais aí. Sim, sim. Acho que um principal que o pessoal geralmente me pergunta, e aí eu trago isso sempre nas aulas e nas minhas palestras, é como que uma inteligência artificial aprende? Como que ela faz esse aprendizado? O pessoal acha que é mágica. Ah, né, vai, ela põe no programa, ela aprende. Põe pra Ela ouvir que ela põe para ouvir escuta. que ela escuta, ela aprende, tá tudo certo. Ela aprende assim como o cérebro humano. Então vamos pensar numa criança que você vai dar duas figuras para ela, que uma vai ser do Pernalonga, a outra vai ser do Pica-Pau. Então ela vai olhar e ela vai começar a fazer associações. E essas associações estão relacionadas à forma, a cores,
tamanho, então um tem um bico maior com amarelo, o outro é cinza. Então ela vai vendo essas figuras e ela vai associando. Você fala, Assimilando. esse daqui é o pica-pau, esse daqui é o perna longa. Ela olha, depois de mais ou menos 10, 15 cartas que você entrega para ela. Se você pega uma carta que ela nunca viu e você mostra para a criança, ela vai saber diferenciar. Ela vai saber, esse é o pica-pau. Porque dentro da cabeça dela, tem azul, tem vermelho, tem o bico, e esse é o perna longa. Ela sabe, ela aprende. Para uma máquina, ela não consegue enxergar. Ela transforma isso num modelo matemático, ela Sim. transforma isso em números. A cada um dos pontos ali, ela cria um vetor, ela cria uma combinação numérica. E quando você tem essa combinação numérica, vamos pegar essas mesmas cartas e vamos colocar dentro de um computador. Então ele vai transformar as figuras que eu mostrei do pica-pau em diversas combinações numéricas e do Pernalonga em diversas combinações numéricas. E aí, se eu comparar um com o outro de uma forma matemática, elas vão ser muito distantes. Por quê? Porque a cor é um atributo. A cor, ela é uma característica. A forma do desenho é uma característica que se transformou num Que número. está relacionado. Ele fala que é um número. Que é um número. Então, se você for pensar de uma forma linear, né, de uma forma de x e de y, você vai ter o pica-pau, o conjunto de figuras de pica-pau mais ou menos aqui perto, e o conjunto de perna longa mais ou menos aqui perto. Ele vai estar distante numericamente falando. É como também, eu dou esse exemplo na aula, você pegar uma folha e furar toda ela, que são os pontos que vão dar esse desenho. Então, eu vou fazer furos nela. E aí eu vou ter diversas figuras, uma em cima da outra, e vou colocar uma luz em cima. Então, o que sair ali no final vai ser o resumo de todas aquelas folhas furadas que eu tenho. Que era a técnica do cartão perfurado lá de trás, da computação do cartão perfurado. Então, eu tenho um modelo ali. E eu faço uma comparação. Eu vou pegar aqui uma figura que seja do Pernalonga, nessa pilha de cortes que eu tenho do pica-pau, e ele vai estar muito distante, ele não vai estar próximo numericamente. E aí ele fala, opa, isso aqui não é o pica-pau. A chance disso ser o pica-pau é 0,1%. Tudo baseado em número. Exatamente. E em probabilidade, que é o que a gente vai falar um pouco também de como que é abordado isso dentro da computação. Leandro, tem outro ponto também, indo nessa questão de curiosidades, né, sobre IA ou mitos, que acho que um dos que a gente mais escuta é que a IA vai substituir o homem. Explica isso. Bom, isso daí eu também vou fazer no final algumas recomendações de livro, mas isso daí quem escreveu e eu trago aqui para vocês foi uma pessoa chamada Kai-Fu Lee. Ele tem um livro chamado Inteligência Artificial. Para quem quiser começar, pessoal, eu indico para vocês também. É muito legal, eu indico também para quem for começar, dar o primeiro passo e entender. Não é um livro técnico. Ele traz o seguinte: quando você separa as tarefas de trabalho, você vai separar, vamos imaginar aqui um quadrante, onde você vai ter a linha horizontal, vai ser o tipo da tarefa. Se ela é uma tarefa que exige compaixão, vai ficar do lado direito, e uma tarefa repetitiva aqui do lado, aqui do lado, do lado direito, se ela é criativa, se ela exige criatividade, ou se ela é uma tarefa só repetitiva. Como no cérebro. Exato. Então, aqui é trabalhar tarefa repetitiva, aqui é criativa. Já na linha vertical, essa ela exige compaixão. Essa ela precisa de uma interação humana para minimizar o impacto daquele resultado ou para conseguir entender o contexto e decidir melhor por aquele contexto. Então, desse quadrante aqui, no lado esquerdo inferior, você vai ter a combinação de tarefas repetitivas que não precisam de compaixão, não precisam de contexto. Essas tarefas aqui, elas vão ser, segundo o Kai-Fu Lee, e eu acredito nisso também, 100% substituídas. É uma questão só de tempo, uma questão só de ética, uma questão de definir a regulação, mas essas tarefas vão ser 100% substituídas. O que são essas tarefas? Você quer se deslocar do ponto A para o ponto B. Você vai pegar um táxi, vai pegar uma carona, vai pegar algo.
Você não precisa de compaixão, você quer só se deslocar do ponto A ao É ponto um B. É deslocamento um deslocamento simples. simples, ponto. Então, isso é uma tarefa que você vai ser substituída. Já no outro quadrante, você vai ter ali tarefas que necessitam de compaixão, necessitam de contexto, você precisa entender o que está acontecendo, e elas precisam sim de criatividade. Elas precisam sim entender ali e você, a partir dali, criar. Que são tarefas o quê? São juízes, CMOs, CEOs, toda a classe C, liderança de times. Então, ali você vai ter a AI ajudando você, a inteligência artificial, te apoiando como um copiloto ali. Mas Mas não esse no profissional. final do dia, é sua decisão. E não esse profissional sozinho, né? Só uma ressalva, assim, né? Corroborando com o que você está falando, que essas profissões elas não serão substituídas, essas que você citou como C-levels e Sim, tal. elas vão ser. Mas elas Exatamente. precisam ter profissionais Uhum, com expertise em IA exato. Elas no vão ter que futuro. saber usar. Vão Então, ter que você saber não a vai IA. ser substituído pela IA, mas você vai ser substituído por uma pessoa que sabe utilizar a inteligência A artificial. artificial. Eu acho que Exatamente. assim, é muito boa essa sua colocação. Eu resumiria, né, para quem está assistindo, que não se preocupe em ser ou não substituído por uma inteligência artificial, mas preocupe-se em entender a inteligência artificial e dominá-la ao seu favor. Porque o mercado ele vai Isso. estar aberto, o mercado é extremamente competitivo, mas o mercado ele está em escassez de profissionais que pensam fora da caixa, que buscam inovação. Então eu acho que esse é Exatamente. o ponto. Eu acho Exatamente. que É esse é o isso aí. ponto. É isso aí. É, fantástico. O Leandro, tem algum outro ponto que as pessoas podem ter uma visão errônea sobre a Uhum, inteligência artificial que você uhum. acha que seria interessante Sim, colocar? claro, claro, com certeza. Ah, as pessoas confundem muito o programa de computador com a aplicação da inteligência artificial. Isso também tem uma certa confusão. Quando você fala de um programa de computador, um software que vai resolver alguma necessidade, vai fazer alguma conta para você, ele foi um software que foi programado de uma forma determinística. Então, fica com essa palavra, Uhum, determinística. determinística. Então, eu tenho ali uma entrada de dados, eu tenho uma regra e eu tenho uma saída de dados. Se essa saída de dados não for aquilo que eu espero, que eu fiz na regra, eu tenho um bug, eu tenho um problema. Um problema. Eu tenho um problema que eu tenho que ou arrumar o dado de entrada, que está errado, Que ou vai arrumar, impactar na que saída. vai impactar na saída, ou eu vou arrumar o meu programa, o meu software. Mas o meu software vai ter que responder 0 e 1. Ele vai ter ali a condição, ele vai fazer algum cálculo matemático e vai me dar uma resposta. Uhum, É como se fosse, de fato, uma fórmula de um Excel que você vai calcular, ele vai te dar uma resposta. sim. Então, os softwares hoje são programados de uma forma, com uma abordagem determinística. A inteligência artificial ela não deixa de ser também um software, só que ela tem um outro conceito. Ela tem uma abordagem que é a abordagem probabilística. A resposta dela não é determinística, é probabilística. Uhum. Então eu vou dar a probabilidade daquela figura ser o Pernalonga perante o pica-pau. Eu vou dar ali que ele vai ter uma chance de ser 0,01% de ser o pica-pau. Logo, ele é numa comparação binária, né, de entre dois. Logo, ele é o O Pernalonga. Pernalonga. Então, na inteligência artificial, toda vez que você usa um Gemini, um ChatGPT, ele vai estar lá embaixo. AI pode estar errada. É você que está no controle. E quando ela erra, não chama bug, como você tem num desenvolvimento de software comum, numa engenharia de software. Chama-se É uma alucinação. alucinação. É uma alucinação. Por quê? Porque ela vai combinar as palavras, porque nada mais é do que uma compleção, um completion, né? Uma forma de Sim. você completar as palavras que você colocou anteriormente. É por isso que você pode utilizá-la como uma aliada, mas ela precisa Exato. de uma revisão Ela humana precisa, ali. no final do dia, de uma pessoa ali. Eu não vou dar para ela julgar um caso, não vou dar para ela tomar uma decisão de De negócio. Se negócio. não, se estiver impactando diversas pessoas, eu vou ter que ali fazer a curadoria da resposta da AI, da Daquele inteligência caso artificial. específico. Exatamente, Tem um outro ponto que eu acho que também é polêmico, mas são os impactos da inteligência artificial na sociedade, né? Do ponto de vista ético, do ponto de vista social. Eu acho que é um tema. Eu sei que é sensível,
mas eu acho que dá pra gente abordar, né? O episódio tá... Ah, Imagina, a gente tá contando aqui o relógio, tá correndo contra o tempo, mas é que é um tema, gente, que é fantástico. Então, eu acho que só dar uma pincelada nisso, né, pra uhum, quem tá assistindo, acho que é importante sim. pontuar isso. Sim, sim. A importância de você ter a AI responsável, porque você pode sim, tudo que você coloca ali dentro dela, ela vai te dar uma resposta e essa resposta pode não estar precisa. Uhum, E você pode sim ter algum engano. uhum, Então, essa parte de uso responsável, as grandes empresas e os governos já estão atuando para poder fazer algum tipo de regulação, fazer algum tipo de gestão. gestão. As grandes empresas, hoje, a gente usa muito forte o Gemini e o Uhum. OpenAI, que são as duas principais, né, dois LLMs, né, o ChatGPT, que Plataforma de seriam conhecimento. Isso, plataformas de linguagens, de modelos de linguagens grandes, né? grande. Eles já possuem já alguns mecanismos que são bastante eficazes. Então, tem a parte de prevenção de violência, a parte de prevenção de ferimento, Automutilação. automutilação, a parte sexual e a parte ética. Então, ele já tem já Já é essas colunas, treinado já para é aquilo. treinado Inclusive, para se as aquilo. pessoas fazem perguntas a respeito, elas já É, vêm com uma resposta. Eu sou ele já apenas uma vem IA ele, e ele levanta a mão, levanta a ele levanta a mão. mão, e é bem curioso, porque a gente tem acesso, lá, o nosso time de engenharia, a gente abre o motor, a gente acompanha ela realmente respondendo, e ela dá os alertas, e você pode regular esses alertas. Então, por exemplo, um determinado cliente que precisa de normas para você poder fazer uma montagem de uma defesa militar, a parte de mais de bombas e tudo mais, tem que estar de ataques e tudo Muito mais, tem que bem estar muito bem alinhado. alinhado. Eu tenho que treinar ele para ele não ficar alucinando e não. Mas eu preciso trazer a resposta, porque é uma norma específica para você Sim, poder fazer sim. Até da própria regulação. uhum, Leandro, para a gente poder fechar, seguir essa linha de raciocínio, né, do início, desde o que é a inteligência artificial, a todos esses pontos que a gente vem discutindo aqui no episódio, para onde você acha que a inteligência artificial vai no futuro? muito Na bem. sua visão? Existem duas vertentes, a gente pode chamar até de filosóficas aqui, que são duas vertentes que a gente chama de uma que é para utópica e outra para distópica. Essas duas vertentes, a distópica, você pode imaginar que é aquela busca pela eficácia plena, Pleno. e aí os modelos vão identificar que o ser humano atrapalha. O ser humano está Que o que a atrapalhando IA no é meio. 100% correto e A o AI é humano deixa a 100% dúvida. correto e o humano, ele é um ser humano que é Pode falhar. falho, pode falhar, e aí ele vai destruir o ser humano. Então, esse daí é o distópico. Essa é uma linha de pensamento filosófico distópico. Já a outra linha é uma linha utópica, que é uma linha que você vai ter uma criação de uma conexão diretamente com ela, com a inteligência artificial, que ela vai expandir sua própria consciência e a gente vai ser capaz de buscar a nossa imortalidade. Então são dois momentos aqui, ou você vai ser imortal ou você vai ser morto por ela, né? Então são duas vertentes ali que você segue e isso está muito claro para quem quiser assistir o filme, pessoal, no filme O Atlas. Atlas. Agora Voltando ao Atlas. Atlas, ele mostra isso. Então, existe um equipamento que você faz a conexão, que é o Neuralink, Uma simbiose. uma ali, simbiose junto com o equipamento, que tá também no filme Avatar um pouco. Sim, um Você pouco ele puxa um tá, pouco essa simbiose no mas acho que Avatar. o Atlas ele é muito mais Ele é claro, claro, claro nesse exato. sentido. Exatamente, exatamente. E ali há uma, sim, inversão de valores no filme. Então, a IA, ela achar que só porque o ser humano vai destruir o planeta Terra. Então, a tendência é o ser humano destruir o planeta Terra. Tá, mas ele não destruiu ainda. Não destruiu É uma ainda, mas ela tendência. tá fazendo algo preditivo. Ele tá fazendo algo preditivo. Ela não pode tomar uma ação agora de eliminar o ser humano. Perde o sentido, perde o valor. A cadeia de valor tá errada aí, né? Peraí, a gente tem que respeitar, mas aquilo tem que nos servir. Então, sabendo disso, eu tenho que cuidar. Seu primeiro objetivo é servir, né? Exato. Proteger, não o contrário. Exatamente, Mas, exatamente. gente, assim, fantástica essa colocação do Leandro. É um spoiler. Assista o filme, né? Quem não assistiu.
Mas eu só vou adiantar uma coisa. Para quem gosta de tecnologia, né? Eu sou apaixonado pelo tema, no final me emocionei com o filme, porque de fato é muito lindo. Sim, É muito lindo. Ah, bem mas você legal. fala assim, nossa, mas Legalzinho. você se emociona com o robô. É, Pois é. De tão forte que o filme é, de retratar tão bem uma realidade, algo que é futurístico, mas que ao mesmo tempo já é real, uhum. né? Já é real. Pessoal, o episódio está quase acabando. A gente tem ainda algumas perguntinhas aí pro final. E temos uma pergunta que são os possíveis impactos da IA na sociedade, na Uhum. economia. Vai ter um bug na economia, né? Falando aí de bug, de erro. O que que a gente pode esperar, Leandro, em relação a esses impactos? Se tiverem esses impactos. Uhum. Eu considero, assim, primeiro de tudo, uma maravilha a gente estar passando por isso. É uma época como se a gente estivesse na época da descoberta da eletricidade. É isso. A gente está Então, a vivenciando gente está isso. vivenciando isso, a gente está vendo isso, a gente está, a cada semana, uma novidade. Então, assim, hoje eu estudo 1 hora por dia o tema. É 1 hora por dia, tá na minha agenda Você estudar esse estuda uma tema hora por dia. 1 hora por dia, este tema, inteligência artificial, através de vídeos, livro, o tema especificamente. Por quê? Porque ele muda a cada minuto. Então, o que esses multiagentes, isso que a gente tá vendo, isso é algo que realmente está saindo agora, nos últimos E a 2, cada dia 3 tem alguma meses. coisa nova. Cada dia tem uma novidade, cada dia muda uma forma de você usar um determinado software, programa, né, e assim por diante. Então, existem muitos desafios, existem muitas ameaças, mas também, ao mesmo tempo, como você pode imaginar, existe muita oportunidade. Muita oportunidade. Existe uma preocupação, sim, muito clara com a velocidade como que essa tecnologia vai ser aplicada na força de trabalho. Então, a gente fala sobre letramento do assunto. Então, as pessoas precisam ser letradas, as pessoas precisam entender o Hoje que, já que é se fala do isso. analfabetismo digital. Exato, isso vai se tornar muito maior. Então, na época lá dos anos 80, você tinha que saber datilografar. Então, você tinha um certificado de datilografia, você já tinha já E quando ali, errava, a professora é, batia com a régua batia na, com a na régua na mão. mão, exato. Eu Aí passei depois disso começa outras. Agora é o computador. É o computador que você vai ter que saber mexer. é, E agora, depois disso foram os softwares. Então vem lá o pacote de produtividade para você poder usar. Então você tem que saber fazer conta, saber fazer uma a carta gente está vivendo uma no quarta programa. revolução. E aí a gente tem a inteligência artificial te ajudando a aí fazer prompt vai ser fundamental para a pessoa. O primeiro passo é ela entender o que, que é. E eu acho que esse conteúdo que a gente está disponibilizando para o pessoal aí, o público da PEN, é um super conteúdo para vocês começarem Sem a dar um dúvida. primeiro Sem passo, dúvida. né? Eu acho que assim, muita gente deve estar se perguntando, nossa, mas eu tenho que fazer um curso de inteligência artificial. Eu acho que não é por aí. Acho que você tem que buscar Ah, conhecimento, uhum, como tudo que a gente faz, né? De repente, assim, eu gosto de esporte. Por exemplo, se é uma pessoa que gosta muito de esporte, ela vai buscar conhecer mais sobre o tema, vai ficar atualizada ali no dia a dia, sobre o que está acontecendo de atualidades. uhum, A mesma coisa é a IA. Hoje em dia, você de fato vai precisar mergulhar um pouquinho mais para se especializar no tema, entender mais a respeito, não necessariamente virar ali um especialista em inteligência artificial, mas conhecer, né? É exato, como, vamos falar, tirar uma carta de habilitação de um carro. Mais ou menos exato. isso. Exatamente. Mais ou menos Perfeito. isso. A última pergunta, antes da gente entrar no Ping Pen, que o Leandro vai participar, quais são esses impactos na sociedade, né, do ponto de vista ético, Uhum. né, na sua visão? Tá. Existe é muito claro isso. A inteligência artificial, Esses desafios, né, que podem surgir. ela foi treinada com informações existentes. Então, se eu tenho uma massa de dados de informações existentes que tem vieses ético, moral, né, racista e tudo mais, ele vai refletir diretamente no resultado que você tem ali.
Então, se você já, isso vai refletir somente aquilo que está já à disposição. Então, quando você faz esse treinamento da sua inteligência artificial, do LLM, ele pode sim ter problemas éticos, pode ter realmente problemas de dar respostas para vocês ali que ele está enviesado. Isso já aconteceu bastante no passado. A gente tem esses mecanismos. Eu acho que até dos dois lados, né? Tanto do lado da IA, quanto do lado do usuário, porque teve um caso recente até de um profissional de uma grande marca, que eu não vou citar o nome, que ele imputou dados do código daquela empresa no ChatGPT. Exato. E ele tornou aquilo público. Absorveu na hora. Tornou aquilo Exatamente. público. Exatamente. É isso aí. Então, assim, eu vejo que tem, assim, existe, sim, um risco, principalmente na parte de empregos, e isso está sendo discutido, tem algumas vertentes de discussão em relação a isso, mas eu vejo que ele tem muito mais benefícios do que malefícios. Exato. Legal. Leandro, Ping Pen. Vamos lá. Eu vou te falar uma palavra e você vai responder com o que vem aí no seu banco de dados, né? Vamos falar assim, na sua machine learning. Ok, vamos lá. Inteligência artificial. Presente. Presente. Família. Nos dois sentidos. Nos dois sentidos. Família. Tudo. Ser professor. Vocação. Carreira. Protagonismo. Liderança. Combustível. Inovação. Inovação. Inspiração. E para terminar, uma palavra que eu acho que, enfim, ele vai responder. Futuro. Futuro somos nós que fazemos. Está na nossa mão. A gente tomar as nossas decisões de fazê-lo melhor. A gente sempre quer, a maior parte das pessoas quer buscar o bem, fazer o bem, contemplar a beleza e buscar a verdade. Eu acredito que esse que é o caminho para uma vida plena. Muito bom. Leandro, para a gente encerrar o episódio do PEN, que tá maravilhoso, a gente vai ter que fazer mais temas aí de inteligência artificial e você tá convidado para vir outras vezes aqui no canal. Será um prazer. Que recomendações, né, você daria para pessoas que querem buscar mais sobre o tema, seja livros ou mesmo recomendações do dia a dia, né? Do que fazer para quebrar essa barreira da IA, como melhorar aí essa relação humano-inteligência artificial. Perfeito, bacana. A minha recomendação é que vocês procurem, a internet ela está repleta de sites, principalmente no YouTube. No YouTube você tem muito conteúdo, como aqui no canal, a gente está produzindo esse conteúdo para vocês, sobre o assunto, tanto introdutório, como intermediário e também avançado. Tem livros, eu trouxe aqui 3 recomendações de livros aqui, então Olha, eu tenho dica aqui de livros, hein? o do Kai Fu Lee, que eu já falei, que é Inteligência Artificial, que ele é bem tranquilo de ler, é bem fácil. Tem um outro que é um pouco mais filosófico, que é muito bom também, é um livro mais antigo, que é de um escritor, ele é um filósofo contemporâneo, francês, chamado Pierre Levy, chama As Tecnologias da Inteligência. Isso é bem interessante o livro, que ele traz a visão de como que você vai organizar a informação, as camadas dessas informações entre a sociedade, isso aí me fascina bastante. E o último é o Superinteligência, do Nick Bostrom. Que esse é maravilhoso. Esse daí, ele é impactante. Esse é bem impactante. Exatamente. Sugiro ler primeiro do Kai Fu Lee. Kai Fu Lee primeiro. Depois ir para esse. Não invertam as ordens. Não, porque é ele que traz a visão da distopia e da utopia. Ele que traz a visão da simbiose. Senão vai dar um bug aí no... Exato. O Atlas tem muita coisa que tá dentro desse livro ali, né? Eu trouxe também 3 nomes aqui, que são pessoas que eu sigo, são pessoas muito ativas nas redes sociais. É o Andrew Ng, que ele é do deeplearning.ai. Tá aparecendo o arroba. Lá ele tem cursos fantásticos, gratuitos, para você poder fazer, para você entender o tema. Fantástico. O Ian Goodfellow, que ele foi o criador das AI generativas, ele que começou a colocar um deep learning contra outro deep learning para poder conversar e gerar tudo que a gente viu. Que demais. E o Sam Altman, da própria OpenAI, que é o CEO da OpenAI. São essas pessoas que eu recomendo. São referências, né? Olha, dica de quem vivencia o assunto aí diariamente. Legal. Perfeitamente. Muito bom. Gente, tem uma novidade para vocês, que é o seguinte.
O Leandro tem uma empresa, ele é CEO, né, e criador da L3, consultoria em tecnologia, que ajuda startups aí a se acelerarem no mundo da tecnologia, da inovação. E tem um programa que ele vai comentar aqui a Uhum. respeito, que com exclusividade ele está compartilhando aqui com a gente no PEN. Sim, com certeza. Eu trouxe aqui para o pessoal, a gente tem um programa de adoção e aceleração do uso do AI generativa. O que é esse programa? A gente faz uma conversa com as empresas interessadas, entende qual que é o estágio da empresa e decide ajudá-las num programa inicialmente que não tem custo nesse programa. Então a gente faz uma avaliação, a gente faz uma É feita avaliação em uma conjunto, triagem, você pode se você se inscrever, inscreve e isso, a gente passar por faz uma uma reunião, análise. faz uma conversa, e a gente entende o quanto que a IA generativa pode te ajudar no crescimento da sua companhia. E dependendo de como for, a gente faz um investimento, a gente trabalha juntos, a gente faz uma prova de conceito com você, bem específica para a sua necessidade, para você poder provar, para você poder ter uma ideia do como que é o uso de uma AI generativa específica, direcionada para a necessidade da sua empresa. Né, para daí depois apresentar Aí uma depois, sim, proposta assim de exatamente, desenvolvimento. de desenvolvimento posterior, se fizer sentido para a Sim, companhia, né? sim, sim. Exatamente, Mas é isso aí. legal, uma oportunidade excelente. O link tá na descrição aqui do episódio, tá, pessoal? O site da L3 está aparecendo aqui para vocês na tela. O meu arroba, meu Instagram também tá aparecendo aqui. Vocês podem seguir. Eu quero pedir para vocês, quem tá assistindo o PEN pela primeira vez, né? Todo episódio, a cada episódio, a gente tá vindo aí num crescimento. A gente já passou de 25.000 visualizações Que legal. e já passamos de 1.500 inscritos no canal. Então, se você ainda não está inscrito no PEN, já ativa o sininho, já curte, né? Comenta, deixa o seu comentário e não deixa de seguir o PEN nas redes sociais. Está aparecendo aqui o arroba do PEN, PEN Pessoas e Negócios, e o do Leandro também está aparecendo aqui para vocês. Então, já aproveita, segue, curte, comenta, compartilha. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. A gente vai trazer mais temas de tecnologia. Leandro, obrigado mais uma vez por Não, ter eu que aceitado o agradeço. convite. Foi Imagina, incrível. eu que Eu estava aqui agradeço. controlando o tempo porque dá vontade de falar de outras coisas relacionadas aqui à IA. É um tema muito vasto, uma hora é pouco. Ficaria 8 horas aqui, 12 horas falando sobre isso. Muito legal, muito Muito bacana. bom, muito bom. E eu tenho uma provocação para você. Qual que é? Qual é a diferença entre os humanos e as máquinas? Os humanos e as máquinas? Uhum. Bom, isso também não estava no script, mas vamos lá. Qual é a diferença, pessoa que está assistindo? Isso é muito importante para poder deixar aqui e finalizar esse conteúdo num nível alto aqui, É né? importante. Bastante Mas eu inspiracional, acho que né? é muito importante que, assim, hoje eu posso falar, minha área é marketing. Aham. Como você falou, que estuda 1 hora por dia, é uma área que eu também escolhi, que desde quando eu escolhi essa área, eu também estudo todos os dias, porque todo dia Tem surge uma uma coisa novidade, algo nova, todo diferente. dia muda um algoritmo, todo dia muda algo, tem algo novo e a gente precisa estudar, e é o mesmo com a inteligência artificial, que é algo que já faz parte da minha rotina. Mas o que eu posso te falar, assim, hoje, vivenciando isso no meu dia a dia, é que o humano ele tem o que a máquina não vai ter, que é o sentimento. Isso. Tudo que é processual, a inteligência artificial, ela vai Uhum. ajudar, É mas isso. ela não vai ter o sentimento. E eu ouvi Exatamente. uma vez de um filme, uma IA respondendo o que ela gostaria de ter de humano. Ela falou que ela gostaria de sentir. E é Exato. algo que emociona, porque Sem dúvida. eles não terão isso, pelo menos a gente não tem, né, algo Aham. que vá dizer que no futuro eles terão isso, mas para mim é algo que define, é que nós temos Exato. sentimento, nós conseguimos tomar decisões. Eu acho que esse é o ponto, esse é o caminho. Se nós aproveitarmos o melhor que a máquina pode dar, pode oferecer, a gente vai unir o lado humano, que é o lado razão e emoção, com o lado de ciência, de conhecimento, de base de dados. Perfeito. As decisões elas serão mais assertivas.
Eu acho que essa é a visão. Não usar a IA como um obstáculo, mas usar como um Um aliado. acelerador. Como um acelerador potencializador. potencializador de decisões assertivas. Exatamente, exatamente. É o Homem de Lata no Mágico de O Oz, Mágico de Oz. pedindo um coração. Acertei? Exatamente, perfeitamente. Acho que ele fez uma prova aqui comigo. Não. A prova ele passou, ele foi bem na prova. Na prova ele foi bem. É o que o Kai-Fu Lee, ele encerra o livro dele falando sobre isso, porque ele teve uma situação de saúde muito complicada, ele chegou a essa conclusão. Então, o que as máquinas, né, jamais vão conseguir fazer é a capacidade de amar e ser amado. Então, é com essa mensagem que eu quero encerrar aqui a minha participação e agradecer de coração o seu convite. Estou à disposição do seu público para voltar aqui e falar um pouco mais. Eu te agradeço, Leandro. Com certeza vai voltar mais vezes, porque acaba a gente falando muito de tecnologia. Aqui no P a gente fala de tudo, mas esse é um tema que realmente eu vejo que tem destaque, que as pessoas se interessam. Então, obrigado mais uma vez. Pessoal, Eu que não agradeço. deixem de seguir o PEN, não deixem de compartilhar esse episódio, né, de indicar. Quando você curte o algoritmo do YouTube, ele entende que aquele conteúdo ele é relevante, ele vai indicar esse conteúdo para outras pessoas. E é muito bom ter vocês aqui construindo a história desse canal. Obrigado, gente. Até a próxima. Tchau, Obrigado, tchau. até mais.